Boa tarde, pessoal, petroleiros e petroleiros do Rio de Janeiro. Meu nome é Eduardo Henrique, sou diretor do Sindipetra RJ e da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros. A gente está gravando esse vídeo aqui especialmente em função do comunicado de ontem à noite, hoje é dia 9 de julho. Ontem à noite a Petrobras soltou um comunicado que, a nosso ver, é mais uma tentativa de manipular as informações e apresentar sua versão da história para causar polêmica entre os trabalhadores. O Sindipetro, no dia anterior, havia ganho uma liminar sobre a questão do teletrabalho. E a gente está aqui com a diretora do sindicato, Natália Russo, com o diretor Igor Mendes, e também com a doutora Karina Lima, que é advogada da assessoria jurídica do nosso sindicato. E a gente vai explicar, antes de mais nada, exatamente o que é a liminar, por que a gente entrou com essa liminar. Na verdade, desde o início da pandemia, desde o advento do teletrabalho, a gente recebeu várias reclamações, várias necessidades dos trabalhadores em relação ao esquema de teletrabalho, em relação às condições de trabalho deles, né? E a gente entrou com uma ação para garantir justamente o que está previsto na lei em relação ao teletrabalho, MP 927 e toda essa legislação né, a partir do estado de calamidade. A gente entrou com essa ação para garantir a saúde e os direitos dos trabalhadores, para que não fosse onerado os custos desse teletrabalho, como prevê a legislação. Então, a gente acha que esse comunicado, inclusive da Petrobras, é uma forma de causar polêmica e colocar aí essa divisão entre os trabalhadores. Então, a gente queria primeiro esclarecer aqui tudo que é, de fato, a nossa ação, no momento, lembrando que a gente sabe que a Petrobras está aproveitando a pandemia para privatizar, para vender ativos e também abrindo a discussão sobre o acordo coletivo. Isso é muito importante da gente ficar fortalecido nesse momento do acordo coletivo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para a doutora Karina é justamente isso, né? O que é exatamente que o sindicato está pedindo nessa ação? Quando é que entrou com essa ação? Que é bom esclarecer também que o sindicato não se manifestou contra o teletrabalho na pandemia e não tem nada a ver com a história dos R$1.000. Essa ação não tem nada a ver com isso. Foi anterior, inclusive, ao termo de ciência. É bom que a gente saiba disso desde o início. Então, eu queria que a doutora Karina explicasse melhor o que é exatamente que o sindicato está pedindo na ação. Boa tarde a todos. Eu vou tentar condensar aqui um pouquinho do que foi essa ação judicial, né? Do que é essa ação judicial. A gente entrou com essa ação judicial no dia 10 de junho, né? Já há algum tempo atrás. E o que essa ação ela visa, né? Diferente do que está sendo dito, essa ação judicial ela tem dois aspectos principais. Primeiro, vou contextualizar, né? Os trabalhadores, a gente está vivendo uma pandemia, obviamente, né? Então, a Petrobras colocou os trabalhadores em teletrabalho. O sindicato ele tem plena concordância com o teletrabalho, porque a gente entende, como todos, né, que o teletrabalho ele auxilia no distanciamento social e, obviamente, é uma forma eficaz, né, pelo menos é uma das formas mais eficazes, se não a única, do que tem sido dito, para poder combater o coronavírus nesse momento que a gente está vivendo. Então, é bom a gente esclarecer de plano que em nenhum momento na nossa ação o sindicato se posiciona contra o teletrabalho. Ao contrário, a gente reafirma a nossa compreensão de que o teletrabalho ele é a medida eficaz agora para a proteção dos trabalhadores. Então, seria bom, inclusive, né, pontuar que, por exemplo, a própria lei de caráter excepcional que a gente vem vivendo, né, que foi editada, a medida provisória 927, ela estabelece que mesmo nesse momento de exceção, mesmo nesse momento de pandemia, as empresas, ao colocarem seus trabalhadores em teletrabalho, devem observar o prazo de 48 horas para comunicar aos trabalhadores de que eles serão colocados em teletrabalho. Esse prazo não foi observado. Entretanto, o teletrabalho ele foi feito de diversas formas ilegais. No artigo 4º da medida provisória, esse artigo ele vai dizer que a empresa ela pode colocar, né, o trabalhador em teletrabalho, e aí vai dizer o seguinte no parágrafo 3º. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e ao reembolso de
despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, previamente, ou no prazo de 30 dias, contado da data da manutenção do regime de teletrabalho. Então, o que o sindicato fez? O sindicato primeiro tentou negociar que esse teletrabalho necessário fosse feito de forma que já tivesse a proteção dos trabalhadores, o que não encontramos diálogo com a empresa. Então, do aspecto jurídico, o que nos cabia fazer? Simplesmente que a legislação, tanto a CLT, quanto a norma excepcional agora da medida provisória, então o que nós fizemos? Ingressamos com uma ação judicial em junho, porque a Petrobras já não tinha observado os 30 dias que a legislação deu a ela para poder celebrar esse termo escrito com os trabalhadores. Então, passado o tempo que a legislação deu, nós entramos com uma ação judicial que visa 2 pontos: a saúde dos trabalhadores. Está na Constituição Federal que os trabalhadores têm o direito ao meio ambiente de trabalho seguro, saudável e higiênico. Isso é obrigação do empregador. Então, o que acontece? Quando ele é colocado em teletrabalho, esse meio ambiente de trabalho ele também tem que ser observado, né? E o que aconteceu é que não tinha nada disso. Nós recebemos diversos relatos de trabalhadores que já estavam enfrentando problemas em relação à ergonomia, né? Muitas pessoas, até porque foi todo mundo pego de surpresa, então muitas pessoas não têm a cadeira adequada, trabalham na cama muitas vezes, né? Então a gente tem uma série de problemas em relação a isso. Então, o que nós fizemos? Entramos com ação judicial, pleiteando que fosse assegurado ergonômico para esses trabalhadores que estão em teletrabalho, para que isso não venha a acentuar os problemas de saúde que já estavam sendo enfrentados e que vão se acentuar à medida em que o teletrabalho permaneça. Então, nesse ponto, a gente pediu a observância da Constituição Federal, para preservar a saúde dos trabalhadores, né? E nós fizemos o pedido para fornecimento do material ergonômico ou, alternativamente, que a empresa reembolsasse os custos com esse material ergonômico que, por um acaso, as pessoas tivessem que adquirir. Esse é o primeiro aspecto da ação. Qual é o segundo aspecto da decisão? No mesmo regulamento do teletrabalho que a empresa disponibilizou, na época que colocou seus trabalhadores em teletrabalho, ela diz que não vai ter reembolso nem de despesas com mobiliário, nem com internet, nem com nenhuma outra despesa que o trabalhador venha a ter, né? Nesse aspecto, o que a empresa fez foi repassar para os trabalhadores todos os custos advindos do teletrabalho. Acontece que nós temos o artigo 2º da CLT, que vai dizer que os riscos do empreendimento econômico, né, da atividade econômica, ela é do empregador, o que é uma coisa muito fácil da gente perceber. Também cabe ao empregador os lucros da sua atividade. Então, o que foi feito? A partir do momento que a empresa coloca um termo dizendo que não vai custear absolutamente nada dos custos que venham a ser feitos, nem com o mobiliário, ela está transferindo para o empregador todos os custos daquela atividade, né? Você, a partir que está no teletrabalho, você passa a custear tudo. Isso também é contrário à legislação, por conta desse artigo que eu falei. Então, o que nós fizemos? Pedimos, o nosso segundo objeto da ação é pedir que a empresa faça o reembolso desses custos. Então, nós estamos tratando de saúde, através de fornecimento de mobiliário ergonômico, ou através do reembolso desse mobiliário ergonômico, que as pessoas tivessem que adquirir. Paralelo a isso, qual é o segundo ponto? Que as pessoas não arcassem sozinhas, né? Que elas não arquem, que os custos não sejam passados exclusivamente para o trabalhador. E o terceiro ponto, que seja observado o que a lei determina, que é o estabelecimento de um contrato, né? De um acordo, de um contrato escrito com as partes para poder esse contrato que deve exatamente prever o reembolso de todos esses custos que eu falei. E pedimos também que esse termo fosse feito com a participação do sindicato. Pois bem, a Petrobras, ela se deu por ciente nesse processo, ou seja, ela agiu de forma proativa no sentido de não esperar a citação do juiz, mas já entrou no processo pedindo prazo de 10 dias para se manifestar sobre o nosso pedido, antes mesmo que a liminar fosse deferida. Karina, olha só, você falou que essa questão da ação, então a gente fez esses pedidos, abriu-se o prazo de 10 dias,
E no meio desse termo, se passando por uma boazinha, né, a gente está acostumado a ver essas práticas antissindicais da Petrobras, esses abusos, né, patrocinados pelo RH da Petrobras. A Petrobras lança um termo, né, então é importante frisar para a categoria que esse termo ele decorre da nossa ação judicial, então um termo que existe hoje na base territorial do Sindipetra RJ, que foi lançado aí com R$ 1.000 e outras cláusulas, e algumas cláusulas abusivas, e é isso que a gente vai falar mais para frente, e ele já surge da nossa ação, que foi posta há mais de um mês atrás. Então ela faz esse termo. Por que a gente fez esse pedido incidental então, de tutela e o que tem nesse pedido incidental de tutela que deu origem a essa liminar que a gente tem hoje? Então, Igor, a Petrobras, como eu falei, ela se deu por citada no processo e ela pede o prazo de 10 dias para ela se manifestar sobre o nosso pedido de tutela. Nesse meio tempo, o que ela faz é exatamente colocar esse termo, né, que na verdade ela chama de uma notificação, em que as pessoas, em que ela oferece essa bolsa, né, esse auxílio teletrabalho de R$ 1.000. Nisso, a gente já tinha feito esse pedido que não guarda nenhuma relação com esse novo termo que surgiu. A Petrobras, ela, quando coloca esse termo para a categoria, ela faz uma relação muito clara entre a ajuda de custo, que ela negou desde o início para os trabalhadores, com a ação do sindicato. Isso fica muito evidente quando a gente considera que a empresa faz, inclusive, o pedido para extinguir o FEI. E nesse meio tempo, então, quando a gente tem ciência desse termo, né, que tanto os diretores quanto muitos trabalhadores levaram ao conhecimento do jurídico esse novo termo, o que a gente identificou ali é que esse termo, para além de oferecer essa ajuda de custo de teletrabalho de R$ 1.000, ele tem diversos dispositivos que são ilegais e arbitrários. Para contextualizar, o que a gente tem nisso? Primeiro, a gente questiona, inclusive, o valor dos R$ 1.000 que foram oferecidos, porque a gente acha que esse é um valor insuficiente. Porém, é preciso ficar claro que essa é uma ação coletiva, é uma ação civil pública. Então, a gente não está discutindo o valor, nem se os R$ 1.000 são exatamente necessários ou não. A gente manifesta nosso entendimento de que esse valor ele é insuficiente. Porém, o que a gente está pleiteando com essa ação é que seja assegurado aos trabalhadores o reembolso dos custos que eles tenham, ou, como eu falei, o material ergonômico. Questões de valores, se esse valor é adequado ou inadequado, vai ser discutido no caráter individual, seja através dos acordos individuais que serão celebrados, seja através de execuções individuais que, porventura, venham a ser impostas para executar a sentença dessa ação coletiva. Então, o aspecto do valor, esse quantum, não é objeto da nossa ação. Inclusive, a gente manifesta expressamente na ação que a gente não tem desacordo com o valor dos R$ 1.000, apesar de fazer a ressalva de que a gente acha que ele é insuficiente. E por que ele é insuficiente no nosso entender? E que vai esbarrar nas cláusulas abusivas que foram colocadas nesse termo? Não é só pelo valor de R$ 1.000, né? Mas principalmente porque, se a gente pegar o termo que a Petrobras coloca, ela começa dizendo que esse termo ele tem o caráter de prorrogar o teletrabalho até 31 de dezembro em razão da pandemia e que, por conta dessa prorrogação, seria colocado essa ajuda de custo de R$ 1.000 e que isso tem amparo na medida provisória 927 de 2020. Porém, a gente vai ter um item nesse termo em que ela vai dizer expressamente que o trabalhador está se dando por ciente de que no novo normal, é assim que ela coloca no termo, em sendo o teletrabalho aprovado no novo normal, o trabalhador já está ciente de que essa quantia não vai ser repetida. Então, ela vai ser paga de fato em parcela única de R$ 1.000. O que isso significa? Que, apesar de ter atrelado a pandemia e ter fundamentado na MP 927, ela está dizendo que, caso o trabalhador se mantenha depois em teletrabalho, para além do período de pandemia, ele tem ciência de que não vai ser devido mais nada. Então, isso caracteriza, a nosso ver, uma má-fé, e é isso que a gente coloca no processo, que é uma má-fé porque ela atrela o momento da pandemia, mas já gera efeitos para o pós-pandemia. E considerando que, se já é abusivo colocar que nenhum custo é devido agora, nesse momento excepcional, porque tem a medida provisória que diz que o reembolso deve ser tratado entre as partes, é tão ilegal quanto colocar isso para o período pós-pandemia. Por quê? Porque no pós-pandemia nós não vamos estar mais
num período de exceção com a vigência da medida provisória 927. A gente vai estar com a aplicação do artigo 75D da CLT, que é a regra geral, e que estabelece também esse acordo para fixação do reembolso. Então, esse é o primeiro aspecto. Para além disso, a empresa que, quando colocou os trabalhadores, colocou no seu regramento de teletrabalho que nada seria devido, a título de reembolso, ela coloca nesse termo que o trabalhador está ratificando o regramento do teletrabalho e o que significa isso? Que ele está tendo ciência de que nada mais é devido para trás também. Então, nesse teletrabalho que ela fez foi sanar uma ilegalidade que ela fez quando colocou em teletrabalho, dizendo que os trabalhadores estão dando quitação para trás também. Então, ela colocou nesse termo cláusulas que geram obrigações passadas, quitando um eventual passivo e colocando também para o futuro. É claro que a ação não foi julgada no seu mérito ainda, se o reembolso é devido ou não, é algo que vai vir mais para frente, a gente vai saber no mérito isso, mas fato é que já foi deferido agora na liminar. Então, o que ela fez foi tentar sanar os seus passivos pretéritos e futuros através desse termo, o que a gente considera que é abusivo, principalmente no momento em que todos nós estamos preocupados com a proteção nossas e das nossas famílias. Então, a gente aceita, né, os trabalhadores, quando aceitam esse termo, estão considerando o teletrabalho nessa situação excepcional, não daqui para frente. O daqui para frente tem que ser tratado de acordo com a legislação que vai estar vigorando a regra geral no pós-pandemia, não nessas. E nessas, só reforçando, que nessa também já tem a previsão do reembolso. Então, a gente considera que isso é ilegal. Para além disso, existem outros pontos que também são abusivos nesse termo, que são, por exemplo, o fato dela colocar que a decisão é unilateral da empresa, do retorno, né, do trabalho presencial para o teletrabalho, seria unilateral de acordo com o que vier e pela Petrobras. Infelizmente, a EOR já teve algumas posições que foram contrárias, né, ao que também aos trabalhadores. E a gente coloca isso na petição. É muito temerário que a gente coloque a análise de retorno exclusivamente para a empresa. Por quê? Primeiro, se a gente está falando de um isolamento por conta da pandemia, essa análise ela tem que ser feita de acordo com os órgãos de saúde pública, nacionais e internacionais. Por isso, a gente tem a OMS balizando todo esse retorno. Para além disso, em alguns casos, a EOR, nesse momento, já teve atitudes que foram contrárias. E aí eu posso só citar, para ter só o que a gente colocou na petição desse processo, ela, por exemplo, entende que o sindicato não pode ser notificado, não deve ser notificado dos casos de contágio na nossa base territorial. O sindicato entende que a gente deve ser notificado sobre isso, inclusive para ajudar os trabalhadores e ajudar, inclusive, a própria empresa de criar um ambiente de trabalho saudável, trabalhando na conscientização das pessoas e auxiliando. A empresa entende que não. Para isso foi necessário que o sindicato entrasse com uma ação judicial. Nós entramos com uma ação judicial para obrigar a empresa a fazer essa notificação, coisa que ela entende que não deve fazer. E ganhamos também uma liminar nesse sentido. E é com isso que o sindicato vem trabalhando em conjunto com as CIPAs, inclusive, para poder auxiliar nesse momento de pandemia. A seguir pelo norte da empresa, a gente não estaria nem sendo notificado. Inclusive, essa também só a notificação, a empresa já não concorda. Inclusive, ela entrou com mandado de segurança para tentar caçar a liminar, não obteve êxito e continua recorrendo no seu mandado de segurança para poder alterar isso. Segundo ponto importante, a empresa, por exemplo, ela tem uma análise do IgM, quando positivo ou não, ela está fazendo os testes individuais, e ela editou uma nota técnica dizendo como que se dá um positivo e outro negativo, como que se dá esse retorno. Essa nota técnica ela já foi analisada pelo perito judicial, pela perita judicial, dos autos de uma promoção que está no Ministério Público. E os peritos do Ministério Público, já com o aval de pesquisadores da Fiocruz, disseram que aquela nota técnica, nesse aspecto, ela está errada, que as pessoas não deveriam retornar de acordo com o balizamento que a empresa colocou, mas sim continuar em isolamento até que fosse feito um novo teste. Então, aí são dois exemplos, por exemplo, de que a empresa falhou nessa análise. A terceira coisa é que a empresa, por exemplo, entende que não tem que fornecer máscara para todos os trabalhadores.
e o sindicato vem, inclusive, fornecendo essas máscaras também, porque é uma das formas de proteção. Então, são só alguns exemplos de que colocar unilateralmente para a empresa a análise do retorno, no nosso ponto de vista, é temerário. Então, diante de tudo isso e desse termo que foi colocado após o ingresso da nossa ação, o que o sindicato fez? Entrou com uma nova petição, requerendo uma tutela de urgência incidental, na qual a gente diz o seguinte: olha, entramos com a ação pleiteando isso. A Petrobras colocou o termo para poder, oferecendo isso tudo. Esse termo tem algumas cláusulas que são ilegais. Então, o que o sindicato fez? Pediu a suspensão dos efeitos desses itens que eu mencionei aqui, que estão viciados no nosso ponto por essa ilegalidade. E aí é muito importante frisar, novamente, o sindicato, ele não se opôs ao teletrabalho, ao contrário, reafirmou que está de acordo com o teletrabalho nesse momento, e mais, o sindicato não se opôs ao pagamento do auxílio de R$1.000. O que a gente diz é aquilo que eu já falei, a ressalva quanto ao valor, e o que a gente diz é que isso tem que ser tratado depois individualmente. Então, na nossa tutela, a gente pede exclusivamente os efeitos das cláusulas que são contrárias à legislação, que são essas para após a pandemia, essas cláusulas que eu falei anteriormente. Só isso. Então, Karina, assim, fazer um comentário aqui, e aí, porque eu acho que você explicou bem, né, toda o nosso pedido, depois a nossa manifestação no processo após a empresa oferecer o auxílio de R$1.000, e aí fica um pouco essa questão de como ficou agora, né? A empresa, após a nossa vitória no processo judicial, em que ficou confirmada essa ilegalidade que a empresa cometeu, né? Que um processo em que a gente não pediu nada demais, pedimos só para que a Petrobras cumpra a lei e arque com os custos do teletrabalho. E após isso, a empresa busca com um comunicado ameaçar os trabalhadores com a volta ao trabalho presencial em meio a uma pandemia, com um aumento expressivo, né? A cada dia a gente tem um aumento de mais de 1.000 mortes, né? Uma pandemia absurda, e ameaça os trabalhadores com a volta ao trabalho presencial após a nossa vitória jurídica, quando que você já explicou que em nenhum momento o sindicato se colocou contra o teletrabalho, pelo contrário, defendeu o teletrabalho na pandemia. Então, como que a gente pode caracterizar esse comunicado da empresa? Assim, eu vejo como algo, venho falando isso, inclusive, acho que é um assédio moral coletivo da empresa contra os trabalhadores. É uma prática, mais uma prática antissindical, como todas as vezes a gente tem visto aí dentro da empresa, e é algo que a empresa busca jogar os trabalhadores contra o sindicato, né? Quando, na verdade, o sindicato está buscando apenas proteger o trabalhador e assegurar aquilo que é previsto em lei, um direito previsto em lei que a Petrobras está descumprindo. Então, ela assedia os trabalhadores com essa ameaça para que os trabalhadores abram mão de um direito previsto em lei. Então, assim, como que você vê, assim, do ponto de vista jurídico, esse comunicado que a empresa fez, né, que você também já contra no processo auxílio de R$1.000, então ela retira também o auxílio de R$1.000 que 9.000 pessoas já tinham colocado, como forma também de criar uma confusão em torno à nossa ação. Então, assim, como que você vê isso? Acho que é importante colocar isso. Bom, Natália, só para retomar aqui um pouquinho, que eu falei dos dois pedidos que foram feitos em momentos diferentes, né? Essa decisão liminar que a Petrobras utilizou como justificativa para esse comunicado, ela parou, digamos assim, ela parou na nossa primeira petição. Ela deferiu a tutela que a gente solicitou, né? Deu essa questão de fornecer o imobiliário e, né, essa decisão que está sendo atacada agora pela Petrobras, não no processo ainda, mas através da sua comunicação interna. Então, o que acontece? A gente continua insistindo que os termos, a gente vai retomar o diálogo no processo, né, e o diálogo com a magistrada, para que essa segunda petição seja apreciada. Assim como esse termo que foi colocado foi como uma retaliação, digamos assim, à ação que a gente entrou
ou pelo menos uma tentativa de resposta à ação que a gente entrou, mas não no judiciário, e sim diretamente com a categoria, esse segundo termo ele vem como uma nova tentativa de resposta. Só que dessa vez tentando desqualificar a liminar que foi obtida. Então, o que eu posso dizer para você nesse momento é, pela nossa legislação, pela legislação brasileira, assim como todas as regras internacionais, pela OIT, por exemplo, que tem convenção expressa nesse sentido, e também pela Constituição brasileira, é vedado às entidades, às empresas, assim como ao governo, interferir no sindicato. As práticas que são contra a liberdade sindical, elas não são só aquelas de perseguição aos trabalhadores individualmente por serem filiados ou não serem filiados a um sindicato. As práticas antissindicais, elas também são quando, por exemplo, uma empresa tenta se interpor entre essa relação sindicato e trabalhadores de uma forma a prejudicar a realização dos atos sindicais. Quando você pega um termo como esse, em que diz ali que em razão da liminar o teletrabalho pode ser adiantado ou, inclusive, pode prejudicar o modelo final do teletrabalho, né, o teletrabalho permanente, o que a gente está vendo ali é um diálogo da empresa com a categoria, contrário ao que está, inclusive, ao que a gente pede no processo. A gente entende isso como uma prática antissindical. O sindicato vai adotar e já está adotando todas as medidas necessárias para poder coibir isso. E, assim, o que é importante colocar é que o sindicato, ele atua dentro da legislação, de acordo com o que a gente tem de parâmetros constitucionais, de parâmetros legais e de jurisprudência e tudo isso, para poder ver o que a gente pode fazer em prol dos trabalhadores. Então, o nosso pedido na ação, ele é um pedido lícito. Tanto é lícito que ele foi deferido em liminar. O que a liminar representa? Na liminar, o que o magistrado faz é considerar, existe aqui uma probabilidade de razão no que está sendo colocado? Né? A gente não está numa sentença final, a ação não foi julgada no seu mérito. Então, o que a juíza fez foi, existe razão, existe um sinal de razão, indícios de razões para esse pedido que está sendo feito? Se eu não decidir agora, essa coletividade de trabalhadores podem sofrer um prejuízo, que uma decisão final vai ser inócua? São esses os parâmetros de uma liminar. E o que a gente obteve foi, sim, as duas respostas. Sim, existe razoabilidade naquilo que o sindicato está pedindo, e sim, existe o perigo de se causar um prejuízo que uma decisão final, daqui a tanto tempo, né, quando vai ser julgado o processo no seu mérito, pode tornar essa decisão inócua. Então, tanto a razoabilidade do nosso pedido que foi deferida a liminar. Claro, a liminar pode ser cassada a qualquer momento? Pode. Os recursos estão aí para isso. A Petrobras costuma entrar com mandado de segurança contra as decisões liminares. Então, assim, só é importante dizer que há razoabilidade naquele pedido. Então, é isso que juridicamente a gente avalia. Quanto a esse termo que veio agora, o que a gente vai fazer também é questionar juridicamente a legalidade de uma conduta da empresa que visa punir os trabalhadores por uma vitória no judiciário. Então, assim, eu não posso adiantar aqui, porque todo o trabalho do jurídico, eu estou falando aqui em nome do jurídico, tanto do jurídico do sindicato quanto da assessoria do sindicato, mas essas decisões são estudadas, são analisadas pelos advogados de forma conjunta, e o que sai é um fruto de um trabalho de dedicação com amparo na lei e na Constituição, em tudo isso que eu já falei aqui. Então, assim como a gente se colocou contrário a uma ilegalidade no início, a gente vai se colocar contrário a essa ilegalidade agora também. E os rumos do processo a gente vai ver à medida que os processos se desenvolverem. Agradecer aí a Karina. Eu acho que fica claro aí o que o sindicato solicitou, o que a juíza definiu e como que a empresa está utilizando isso. Ou seja, nada mais do que um terrorismo, um oportunismo e um terrorismo para dividir a categoria, repito, num momento tão importante que a gente precisa estar mais unido do que nunca para enfrentar a privatização, para enfrentar as perdas aí que ela já quer impor no acordo coletivo. Então, agradecer aí e lembrar que amanhã, dia 10 de julho, é o Dia Nacional de Luta. A partir das 7 horas da manhã, das 6h30 da manhã, a gente vai estar em algumas unidades operacionais que estão trabalhando e vamos estar também fazendo um café da manhã aí, um bom dia Sindipetra RJ, bom dia FNP, cobrindo as atividades do Dia Nacional de Luta em todo o país, tanto dos petroleiros quanto das outras categorias. Então, a partir de amanhã, às 7 horas, o pessoal se logar, vai para a live. É isso aí. Obrigado, pessoal.